Voltamos. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Nunca sei que horas que você vai estar assistindo isso daí, mas voltamos aqui com o Washington Fergon. Igual eu falei, a gente não ia nem trocar de roupa, porque nesse episódio a gente está dando continuidade aos temas do episódio passado. O episódio passado foi validação do produto é o mais importante, e para poder continuar com a mesma pegada, a gente vai falar hoje sobre criando uma marca de valor. Washington, como você tá? Tudo bem? Tudo bem, Alisson. Olá, pessoal. Estamos aqui dando continuidade nesse conteúdo. O Washington fez a apresentação dele no vídeo passado. Se você não viu, volta lá e pega o início do vídeo, porque é muito interessante. Ele fala sobre propósito no Instagram dele, e agora ele tá vindo pro YouTube também para falar sobre propósito. Então eu vou deixar o link do perfil dele aqui, você já vai lá seguir ele. Vou fazer igual a Malu Perini, vocês são um bando de safado, então vai curtir e compartilhar esse vídeo. Ajuda nós. Vamos lá, o Washington conta pra gente o que você tem trabalhado na questão do salário. Deixa eu só falar um negocinho antes. Eu já acho muito interessante a questão do Fergon, porque seu nome não é Fergon, né? Então isso daí é uma forma de trabalhar sua marca. Isso daí foi uma estratégia, na verdade, né? Para poder criar um nome que soasse melhor, né, para as pessoas, ao invés de usar o meu sobrenome mesmo. E aí eu utilizo esse nome. Virou até um nome praticamente de família, né? Porque minha mãe e minha irmã passou a usar o mesmo nome, o mesmo sobrenome. Isso quer saber trabalhar o próprio nome para poder valorizar sua marca. Chama atenção, né? A gente precisa utilizar todas as estratégias possíveis, né, para poder criar essa atração entre as pessoas e fortalecer a nossa marca pessoal. Sim. Agora, o que mais que você vem trabalhado na sua marca que você consegue passar para quem está do outro lado ali, falar assim, eu consigo usar essa estratégia também? Eu tenho pensado muito sobre a questão de autenticidade. Eu acho que é um dos pontos mais importantes quando a gente fala de marca pessoal, é a gente realmente ser autêntico, porque a maioria das pessoas, elas têm muita necessidade de aprovação. E aí elas se limitam muito, elas não conseguem ser elas mesmas, porque elas ficam dependendo do que as pessoas vão achar. Então uma das coisas que eu tenho procurado trabalhar em mim, porque eu já fui uma pessoa muito complexada, e ficava o tempo todo preocupado com o que as pessoas iam pensar, e eu tinha muita questão da timidez, que me travava para fazer muita coisa. E aí eu percebi que se eu continuasse com esse mesmo pensamento, preocupado demais com a opinião dos outros, a minha vida não ia para frente. Então eu comecei a falar, não, eu vou enfrentar isso e vou começar a ser autêntico. Com a minha característica, com o meu jeito de falar, meu jeito de vestir, com as verdades que eu acredito, com as coisas, com a forma que eu tenho de pensar a vida. Então eu acho que para você, para cada um de nós fortalecer a sua marca pessoal, o principal ponto que a gente tem que trabalhar é a autenticidade. E como que a gente faz isso? Se conhecendo bem, entendendo qual que é o nosso propósito, olhando para dentro da gente mesmo, né? Isso é o que mais fortalece a nossa marca e aumenta essa autenticidade. Sim. Ótimo você falar sobre essa questão da autenticidade. Eu falo muito sobre a potencialização da minha marca como TBT. Eu ressignifiquei o nome, a história não é tão bonita quanto eu conto, mas o TBT é traçar, buscar e transformar. Então eu comecei a trabalhar desde o início do meu escritório o que seria a minha visão de longo prazo para a TBT e todos os veios que ela vai atingir, tudo que eu quero desenvolver, porque a gente é multi-profissional, né? A gente consegue fazer várias coisas sem perder o foco, porque a gente tem tudo anotado, né? E conseguir sempre e consegue trabalhar dessa forma. Só que eu percebi durante esse processo que eu também tinha que reforçar a minha marca pessoal. Em algum momento, se eu quiser vender a TBT por alguns milhões, e é uma coisa que eu quero fazer, daqui a algum tempo alguém pode me fazer agora não venha com proposta não, porque eu não aceito. Mas daqui a algum tempo vocês podem
começar a fazer uns lances aí, ou a gente faz um IPO da empresa, que tá tudo certo. Mas eu tive que trabalhar a minha marca pessoal, e é uma coisa que eu tô batendo muito na tecla agora. Quem viu os últimos vídeos, eu tava com o cabelo batendo na testa aqui, e uma coisa que eu tinha muita vergonha é desse outdoor aqui, né, a testa grandona. Mas eu voltei com um corte de cabelo que eu usava social quando eu trabalhava em escritório, e tô deixando a barba ficar mais quadradinha para poder melhorar a estrutura do rosto. Mudei o óculos e tô mudando as minhas roupas também. Hoje eu tô com frio, tá, gente? Mas eu tô trabalhando também essa questão da minha aparência física e como que eu me porto perante as pessoas de um modo geral, porque qualquer pessoa que vê a minha imagem pode ser um potencial cliente. Então trabalhar essa questão da imagem pessoal é muito importante também. E muitas vezes a nossa aparência, quando a pessoa não conhece a gente, a primeira coisa que elas vão ver é a nossa aparência. Por exemplo, se a gente vai em algum evento específico, ali é um local para conhecer pessoas, para ter network, mas às vezes tem gente ali que nunca te viu. Então, a gente precisa se preocupar com isso, né? De que forma que a gente vai se apresentar naquele determinado evento, que as pessoas olhem para a gente e falem, olha, que interessante, eu quero me conectar com aquele cara ali, porque teve algo na aparência física dele, né, que me chamou a atenção e que eu acredito que vale a pena, né? Eu até também estou passando por essa transição aí de mudança de aparência. Porque antes eu gosto muito de blusa estampada. E eu tinha, assim, um mundo de blusa estampada, todo lugar era blusa estampada e bermudinha. E aí eu comecei a ver que em alguns locais que eu vou, como na verdade hoje em dia está até difícil de usar essas roupas que eu usava antigamente, porque não fala mais do momento que eu estou vivendo, do meu profissional. Então eu precisei aí trocar a maior parte do meu guarda-roupa por causa disso também. Então eu me fico passando o vestido todo. Uma outra coisa que fala sobre a autenticidade pelo menos eu percebo isso em mim, é a questão da fala. Igual, sempre quando a gente vai gravar um episódio do podcast, eu comecei a gravar o Faleto Leve sozinho, né? Então eu falando comigo mesmo ali, quem quiser comprar a ideia, escuta e se achar interessante, coloca na prática, né? Então eu mudei para a estrutura em vídeo quando eu comecei com a Gisele, agora com o Fergon e com os próximos convidados também, mas eu deixei a questão da minha postura, os trejeitos, a minha fala, eu tô tentando reduzir os cortes para que as pessoas se adaptem com quem eu sou. Tem gente que já virou para mim e falou assim, Thalisson, mas você tem muita expressão facial, você mexe demais. Eu falei assim, tá, mas eu vou me travar todo, eu vou me congelar e eu não vou conseguir passar o que eu preciso passar se eu tentar ser alguém parecido com o que aquela pessoa quer que eu seja. Que tipo de conexão que eu vou criar com quem está do outro lado? Exatamente. E é assim, é engraçado, porque quanto mais autêntico a gente mais a gente se conecta. Então a gente tem que parar de achar que, claro, a gente precisa modelar pessoas, tem pessoas que nos inspiram, né? Pessoas do mesmo nicho, por exemplo, o comportamento, a forma de andar, a forma de falar, né? Ou a forma de vestir, mas sempre entendendo que existem coisas da nossa personalidade que é muito pessoal. A gente pode modelar, mas lembrando quem nós somos e se aquilo que a gente está modelando de outra pessoa tem a ver com a nossa realidade e com aquilo que faz sentido para a gente, né? Porque senão a gente vira uma imitação de um outro profissional e a gente se perde no meio disso. E aí a gente não consegue passar isso para as pessoas. E aí atrapalha a conexão, porque a gente se torna só um personagem, né? E a conexão ela acontece quando nós somos pessoas reais. Então a autenticidade fala muito disso. Sim. Um outro ponto que faz criar uma marca de valor, e a gente até comentou aqui, que é sobre anotar, né? A gente tem que colocar no papel tudo e tem que criar processos em tudo que a gente vai desenvolvendo. Me conta um pouquinho o que você tem feito em questão dessa estruturação para você agregar mais na sua marca de valor. Eu comecei a criar tarefas para todas as coisas que eu aprendo. Então, por exemplo, eu vou falar na questão das minha tarefas do dia a dia, mas só aproveitando a oportunidade, toda vez que eu estou lendo um livro, ou que eu estou ouvindo um vídeo, ou fazendo algum curso, e mesmo que esse curso ele não tenha tarefas para colocar em prática aquele conteúdo, por exemplo, um evento presencial, ou alguma coisa nesse estilo,
eu mesmo criei o hábito de criar as minhas próprias tarefas. Então, eu recebi um conhecimento, eu falo, como que eu posso transformar esse conhecimento numa pequena tarefa? Eu vou lá, anoto, para aquilo ali não virar somente uma teoria, né? E aí, com essa tarefa, eu consigo aplicar na minha própria vida. E isso começa a fortalecer todas as áreas da minha vida, inclusive entrando na questão da minha marca pessoal. Toda vez que a gente está buscando esse conhecimento, né, se aprimorar, é justamente com esse intuito, para poder fortalecer nossa marca pessoal. Então eu aproveito essas ocasiões, mesmo em vídeo de YouTube mesmo, que eu estou ouvindo, e aí surgiu algum insight ali, eu sempre com o papel de lado, eu vou lá, anoto, preciso fazer isso. Então com essa tarefa eu vou conseguir colocar isso em prática. E aí no meu dia a dia, como que eu faço em relação às minhas metas para poder fortalecer essa minha imagem, né, e crescer também como profissional. Eu tenho as minhas metas de longo prazo, mas antigamente eu tinha essas metas e eu via que eram só metas e não evoluía muito. Porque a minha dificuldade, né, a minha falha, no meu caso, era em relação a não criar tarefas para isso. Então hoje eu tenho as metas maiores de longo prazo e tenho as metas mensais, inclusive a gente trabalha no grupo. Sim. Desculpa, não sei se poderia falar. A gente pode falar aqui, a gente tem um grupo que a gente participa que é um grupo de metas. Então a gente criou uma mastermind, uma mente mestra, que a gente compartilha as ideias e um vai fortalecendo o outro para poder conseguir desenvolver o que precisa ser desenvolvido dentro do mês. Então a gente vai se apoiando. Exatamente, isso está me ajudando muito. Então eu tenho essas metas mensais e tenho também as metas da semana. Então todo domingo, normalmente no domingo, eu faço a lista de tarefas da semana. E aí são tarefas curtinhas, mas a ideia é sempre chegar num objetivo maior. Mas eu comecei a olhar o que eu tinha na minha frente ali, logo mais na minha frente. Então, quais são as metas de segunda-feira? Então, se eu concluo essas tarefas que eu determinei para mim na segunda, eu estou mais próximo de atingir minha meta maior do final de semana, ou do mês seguinte, ou anual, né, no caso. Sim. Eu criei um sistema para mim que eu acho simples, mas eu explicando acho que vai ser super complexo. Eu tenho o meu acompanhamento de médio e longo prazo todo feito no Trello, que é um aplicativo que você consegue colocar pelo celular ou pelo computador. Então, por exemplo, todos os lugares que eu quero conhecer, todos os meus objetivos profissionais, todas as minhas realizações pessoais vão parar nesse quadro. E às vezes eu começo até pelo mais simples. Quem acompanha o podcast no Spotify já deve ter escutado, e quem não escutou pode ir lá escutar, tá? Está disponível para todo mundo. Eu falo que até a cueca que eu tenho que comprar vai parar nesse quadro, e a meia também, porque a gente passa algum tempo ali e acaba esquecendo, eu preciso comprar uma blusa para um evento tal. Aí você vai postergando, chega no dia do evento, você não está preparado e você não sabe o que você tem que fazer. Aí você já deixa isso anotado lá, que você vai conseguir realizar e você vai olhar aquilo ali todos os dias. Para as tarefas do dia a dia, eu coloco no caderninho, que minha letra é feia, gente, mas vai tudo pro caderno. Pode falar. Eu sou muito de papel, sabe? Eu anoto tudo, assim, até as metas grandes, de longo prazo, e as menores. E tenho também planilha de Excel, uso Excel mesmo, que é mais arcaico, mas funciona. Só que no Excel eu volto lá, às vezes, para poder consultar, eu vou apagando, mas no papel é mais fácil, porque eu tenho aquilo ali à mão, né? Então tá mais próximo, eu consigo ir realizando e riscando. Sim. E até dentro disso, assim, a sensação é muito boa, né? De quando a gente anota e vai riscando as tarefas, é uma sensação assim, nossa, o meu dia foi produtivo, eu consegui fazer o que eu queria. Porque quando fica só na cabeça, às vezes a gente até cumpriu tudo que a gente gostaria de cumprir. Mas talvez essa falta de organização e externalizar as coisas faz toda a diferença. É quando a gente externaliza, organiza no papel ou através de um aplicativo, que a gente vai ali riscando, apagando, acho que a sensação de satisfação é muito maior, né? E isso funciona como um impulso para no dia seguinte ou na semana seguinte a gente conseguir se dedicar também e continuar insistindo em cumprir metas, né? E alcançando os objetivos. Quando a gente coloca no papel que a gente quer
ter uma empresa estruturada, ou até mesmo quando a gente vai falar sobre o nosso pessoal, e a gente coloca tudo anotado, que seja no WhatsApp, seja no papel, seja no Excel, no Trello, ou em qualquer outro aplicativo que você quiser usar. Quando você coloca de maneira intencional tudo que você está se planejando e você vai conseguindo fazer esse check, né? Hoje eu fiz isso, isso e isso. No final de um ano, se você conseguir revisar, tem gente que fala assim, nossa, meu ano foi uma merda, foi uma porcaria, não consegui fazer nada. Já tem alguns anos, eu faço isso desde 2017. O registro que eu tenho salvo, antes eu apagava, é uma maior besteira que eu fiz. Apaguei durante 2 anos. De 2019 para cá, eu tenho tudo que eu fiz no Trello anotado. E se você me perguntar, Thaleson, o que você fez de realização em 2018? Tá lá, tem mais de 30 itens checados no ano. E tudo que tá escrito eu coloco uma observação. Então daqui a 10 anos, se eu quiser voltar e ver minha retrospectiva dos 10 anos, eu consigo chegar lá e ver. E pensar até mesmo, e até mesmo para poder falar assim, olha, o que era a TBT em 2020, no dia 8 de março de 2020 foi quando eu lancei meu escritório, e 8 de março de 2030, o que era, o que se tornou, e como que eu consegui desenvolver ano a ano todas aquelas etapas para poder chegar até lá. Isso é muito importante quando você fala de uma marca de valor. Inclusive, a nossa autoconfiança está muito ligada a isso também, né? Porque a forma como a gente se apresenta para as pessoas tem a ver com a autoconfiança. Então tá tudo muito ligado, né? Quando a gente tem esse controle de tarefas e vai cumprindo, a gente vai se enxergando de uma forma melhor e falando, nossa, eu estou cumprindo, eu estou exercendo. E aí a gente vai crescendo, essa confiança vai aumentando e a nossa segurança para se apresentar diante das pessoas também muda totalmente, né? A gente não é mais aquela pessoa de 5 anos atrás que tinha aquele monte. Hoje a gente tem novas dificuldades, novos desafios. Mas aqueles anteriores, a gente já passou por eles. Então, é muito importante isso que você faz hoje, né? De poder guardar todo esse processo, né? Você vê sua evolução, fala, nossa, hoje eu estou nesse lugar e eu consigo até ensinar as outras pessoas, eu sou mais confiante para falar disso. Então, a forma como a gente se porta diante das pessoas passa a ser diferente, porque a gente gerou essa autoconfiança por ver o nosso processo, né? Sim. A gente se valoriza mais também para fazer isso. Um exemplo prático disso é que em 2018 eu fiz o Empretec, em março finalizou e só depois de 5 meses que eu consegui colocar uma meta de médio e longo prazo, porque o que eu tinha de mais longo para mim era a faculdade que eu comecei em 2014. Então eu já estava finalizando o processo da faculdade, né, de 2014 para 2018, já tinha passado metade do curso. E isso era o máximo. Eu falava assim, cara, depois da faculdade eu vou comprar um apartamento, porque eu vou estar ganhando bem, né? A gente é arquiteto, você começa a trabalhar ganhando bem. Para quem não entendeu a ironia, qualquer profissional liberal depois que forma, gente, você não começa ganhando bem não, tá? A menos que você tenha bons contatos e entre em bons lugares que vão te pagar bons salários. Caso contrário, se você resolver empreender, até se você está escutando esse episódio, é porque você está nessa procura, igual a gente também estava e ainda continua, né? Então, o máximo que eu conseguia enxergar era uns 5 anos para frente, que era finalizar a faculdade e comprar um apartamento. Depois desse processo, eu comecei a colocar no papel. Lá no treinamento, eu não consegui finalizar o longo prazo, mas passou esse tempo. Eu coloquei que depois dos 40 eu queria estar dando aula, até os 30 eu queria o meu mestrado, eu teria que escrever um livro e nesse processo todo eu teria que conhecer alguns países. Os países ainda falta, mas falta 2 anos e meio para eu poder ir para o mestrado. Não sei como, mas vai acontecer, eu vou ter que fazer, e já tá, isso é certeza. Eu iria começar a dar aula depois dos 40, mas já está acontecendo através do que a gente está fazendo aqui. Eu considero que isso já é uma aula. Já dei palestra em faculdade, já dei palestra em uma multinacional que trabalha com material de construção, e hoje eu tenho parceria com essa empresa também. E acabei de escrever meu primeiro livro, coisa que em 2018 eu nem sabia que eu era capaz. Porque eu coloquei a meta de escrever um livro porque falaram comigo que o meu TCC escrito ficou bom. Então eu nem sabia que eu sabia escrever.
Olha como é que é louco o negócio. Passou 5 anos, eu tô com o meu livro pronto. Por isso a importância de mentalizar a vida que a gente quer, os lugares que a gente quer chegar, né? Aquilo que a gente quer ser daqui 1, 2, 3, 5, 10 anos, e anotar isso, né? Anotar. Colocar como meta e criar, igual a gente falou antes, criar tarefas para chegar nisso. É uma coisa que eu sempre falo, a gente não precisa ter todo o caminho pronto. É igual você falou agora sobre o mestrado. Você não sabe como vai acontecer, mas você sabe que vai acontecer. A maioria das pessoas tem essa mania, né? Quer enxergar todo o processo lá na frente. Mas na verdade não, você precisa saber qual que é o próximo passo. Você sabe o próximo, exerce o próximo passo. Depois que você executar esse, você vai criar uma estratégia para avançar cada vez mais. A gente tem que começar a entender que eu preciso subir o degrau que está na minha frente. Né? É o degrau mais próximo da escada. Até a gente conseguir chegar no topo dessa escada. Então é respeitar o processo mesmo, mas nunca parar, né? É aquela ideia de que movimento gera movimento. Então, quando a gente se coloca em movimento, as coisas começam a acontecer. A gente não fica mais dependendo de uma sacada de sorte aí para poder acontecer alguma coisa, mas a gente começa a construir nossa própria vida e fazer ela acontecer, né, de fato. Sim. Quando a gente vai falar sobre essa questão da marca de valor e a gente começa a anotar todo o passo a passo, tudo que você quer ter de realização, tanto no seu pessoal quanto no seu profissional, porque está atrelado, se você é empreendedor, você tem que ficar dividido entre as duas coisas, você ainda tem que sobrar tempo para lazer e família, né? Então, a gente já viraram para mim e falaram assim, Thaleson, você é um robô? Eu falei, não, cara, eu não sou um robô, eu só foco a minha energia onde eu acho que eu tenho que focar. É um processo. Então, tudo que a gente passou aqui de dica para vocês até agora é muito importante para poder criar uma marca de valor, independente se você está falando da marca de valor quanto pessoa ou quanto profissional, porque os dois vão juntar, em algum momento vai ter essa união, porque você não consegue desvincular o seu pessoal do seu profissional, vai bater o tempo todo ali, vai existir conflito. Anota tudo que a gente falou. Vou falar de novo, igual eu falei lá atrás, que eu vou pegar inspiração na Malu Perini, vocês são um bando de safados, então vai curtir, só depois que a gente xinga que vocês fazem isso. Se você tá vendo o vídeo e não é inscrito no canal, se inscreve, curte, compartilha e comenta. Deixa seu comentário, o feedback é muito importante pra gente poder melhorar a qualidade. Teve um seguidor no Instagram que falou comigo, Thaleson, você precisa melhorar sua iluminação. Você já me deu essa liberdade de falar. O que eu fiz? Mudei meu lustre aqui assim, ó. Eu fiz no DIY, né? Tipo, tá aqui. Eu fiz ele de canudinho de papelão. Aí eu coloquei uma lâmpada e ele ficava de cabeça para baixo. Aí eu fiz ele um abajur agora e virei de cabeça para cima e a luz melhorou. Não tá a melhor luz possível, ainda não tá estruturado um cenário de bacaninha. Mas é o próximo passo, eu só preciso validar, de novo falando do MVP, isso daqui funcionando a gente leva para um próximo nível. Washington, muito obrigado pela sua participação, adorei nossa conversa, tanto no primeiro quanto nesse segundo vídeo, ainda vai ter mais alguma conversa que nós vamos juntar aqui e nós vamos fazer mais. Mas muito obrigado, igual eu falei, seu contato vai ficar salvo aqui embaixo para as pessoas poderem te seguir no Instagram e no YouTube também, para poder se inscrever no seu canal. Você tem mais alguma coisa para poder acrescentar nesse episódio? Não, só agradecer mesmo pelo convite, né? Mais um desse, como você falou, tem mais, mas tem sido uma experiência muito boa poder contribuir aí com o seu canal. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo, gente. Tchau!